Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Informática para Concursos. Eu sou o professor André Almeida e nesta aula eu vou falar para vocês sobre armazenamento em nuvem, ou Cloud Storage, que é o nome em inglês para representar esse tipo de funcionalidade. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Armazenamento em nuvem, pessoal. Na verdade, o armazenamento em nuvem é uma espécie da computação em nuvem. Tá certo? A computação em nuvem é cloud computing, né? Que a gente já havia comentado com vocês em outro vídeo. É, é algo mais genérico, né? E dentro da computação em nuvem a gente tem o armazenamento em nuvem, né? Que possibilita, né, que o usuário aqui, ó, acesse seus dados que estão armazenados na nuvem, ou seja, na internet, de qualquer lugar, né? Desde que, né, seu computador esteja o quê? Conectado à internet, evidentemente. Sem internet não tem como. Não havendo a necessidade dos dados serem salvos no computador local. Então, este é o conceito que representa o armazenamento em nuvem. Os principais serviços, pessoal, vamos dizer assim, de armazenamento em nuvem, né, com sincronização, que a gente vai falar já sobre isso, são, né, o Dropbox. Aí a gente tem aqui, né, vamos dizer assim, os ícones, né, os logos que representam cada uma dessas funcionalidades. A gente tem o iCloud, que é dos usuários que usam, né, Apple. Nós temos o OneDrive, que está errado, é o OneDrive, certo? Aqui, ó. E a gente tem o Google Drive aqui do Google. Tem outros serviços de armazenamento em nuvem? Tem. Esses são os principais, normalmente explorados, inclusive, nas provas de concurso. Beleza? E assim, por que usar o armazenamento em nuvem, né, pessoal? Quais são as vantagens de você utilizar esse tipo de serviço, né, esse tipo de funcionalidade? Primeiro, pessoal, você vai ter, né, vamos dizer assim, o acesso aos arquivos online de qualquer dispositivo, certo? Você vai ter acesso aos seus arquivos que vai estar lá, por exemplo, no Dropbox, no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone. Eu particularmente uso e tenho, né, acesso aos meus arquivos de todos os meus dispositivos, independente, né, de qual sistema operacional e independente, né, vamos dizer assim, do tipo, né, de dispositivo. Beleza? Tenho acesso. Outra coisa importante aqui, ó, colaboração facilitada. É muito comum, por exemplo, algumas pessoas dizerem assim, professor, tem como você mandar, sei lá, a apostila, os slides, um arquivo tal que você mostrou na aula? Tenho. Aí, às vezes, o arquivo é muito grande, né? E você tem uma limitação na hora que você está mandando e-mail. O que é que eu faço? Eu pego o e-mail da pessoa e compartilho, já que os meus arquivos, né, das aulas que eu costumo ministrar, estão na nuvem. Ou vão estar vamos dizer assim, no Dropbox, ou então vai estar no OneDrive, ou então vai estar no Google Drive. Eu uso os três, certo? Então, é fácil, né, você compartilhar, né, e a pessoa, né, vai receber um e-mail informando que aquele arquivo foi compartilhado e ela já acessa direto na nuvem. Eu não preciso mandar para ela por e-mail. Isso é uma grande facilidade, certo? Sem falar que, dependendo do tipo de compartilhamento, essa edição que é feita, ela pode ser também disponibilizada para quem você estiver compartilhando, e aí você tem, por exemplo, um documento que pode ser, vamos dizer assim, criado de forma colaborativa, várias pessoas mexendo no documento ao mesmo tempo. Isso é muito interessante. Tá certo? Outra coisa, facilidade de uso e acesso dos arquivos, bastando para tanto o acesso à internet. Certo? E aí você tem duas possibilidades. Você pode usar os dispositivos móveis, né? Dentro dos dispositivos móveis, no caso os smartphones, você tem os apps, os aplicativos de cada uma dessas soluções que eu comentei com vocês. Então, você baixa o app do Dropbox, você baixa o app, né, vamos dizer assim, do Google Drive, do OneDrive, e por lá você consegue acessar os seus arquivos, tá certo? A partir dos próprios aplicativos. No caso do computador, né, pessoal, você pode ter, como normalmente as pessoas fazem, usa um navegador web para acessar, né? Ou então, pessoal, instala o programa no computador e a partir daí, né, você passa a usar todos os seus arquivos na nuvem dentro do seu computador no Windows Explorer, no explorador de arquivos.
Ou seja, os aplicativos instalados, eles funcionam como se fosse uma pasta. Então, tudo que você estiver salvando, estiver utilizando naquela pasta, automaticamente ele sincroniza com sua conta na web. Isso é muito interessante. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui o acesso, né? Vamos dizer assim, aos softwares, né? As soluções aqui através de um navegador web. Então, eu tenho aqui, ó, estou acessando a minha conta aqui do Dropbox, tá certo? Evidentemente que eu tive que entrar com o meu e-mail, com a minha senha, a mesma coisa aqui no caso do Google Drive e aqui no OneDrive. Eu tenho as 3 contas, tá certo? Porque eu uso as contas gratuitamente e aí você tem um limite, né? Então, a depender do tipo, né, de arquivo, eu vou armazenar num determinado serviço ou em outro, tá certo? Então, por exemplo, as minhas aulas, normalmente eu armazeno as minhas aulas aqui, ó, no OneDrive. Já os meus arquivos pessoais, no Dropbox. Você pode dividir da forma que você achar melhor, se você quiser usar mais de um, tá certo? Mas assim, eu particularmente uso pouco, né? Eu acesso muito pouco os meus arquivos a partir de um navegador web. Por quê? Porque, na verdade, o que é que eu faço? Eu tenho aqui instalado, ó, o Dropbox, né? E ele funciona como se fosse uma pastinha, ó. Então, tudo que eu salvar aqui, ele automaticamente joga lá na nuvem, certo? Automaticamente, certo? Aqui eu tenho o OneDrive aqui, ó. Por exemplo, eu posso chegar aqui no OneDrive, vou clicar aqui com o botão direito, vou criar aqui, ó, só para vocês verem aqui na prática, um arquivo de texto, só para um arquivo teste, certo? Esse arquivo aqui eu vou colocar, sei lá, teste da sincronização, né? Sincronização dos arquivos na nuvem, certo? Na nuvem, pronto. Só fiz essa alteração, vou salvar aqui. Eu estou aqui no meu computador, Windows Explorer, OneDrive, e aí vejam o seguinte aqui, ó. Eu vou agora acessar o OneDrive aqui na web, e já está lá o arquivo teste.txt, certo? Eu vou clicar aqui para vocês verem o conteúdo dele aqui, ó. Vocês vão ver aqui o conteúdo dele. Eu estou abrindo ele aqui. Está aqui, ó, teste de sincronização dos arquivos na nuvem. Certo? Quer dizer, eu não preciso pegar o arquivo, como eu vejo muita gente fazendo, pega, salva numa pasta lá, documentos, pega o arquivo, né? Aí vem lá no OneDrive, por exemplo, aqui. Aí chega aqui no OneDrive e resolve fazer o quê? Carregar o arquivo, né? Pegar o arquivo que está no seu computador e mandar para a nuvem. Quando você tem o aplicativo instalado no seu computador, né, você já salva direto, como se você estivesse salvando uma pasta de documentos que você costuma utilizar, e ele automaticamente já sincroniza com a nuvem, evidentemente que desde que você esteja na internet. Então, eu faço isso com o OneDrive, faço isso com, né, o Dropbox. E o interessante, pessoal, é que você consegue visualizar, né, você consegue aqui visualizar esse íconezinho aqui, né? Você tem esse íconezinho aqui, ó, do Vzinho verde, né? Ó. Esse íconezinho aqui do Vzinho verde que identifica que está sincronizado. Quando aparece um xizinho vermelho é porque não está sincronizado. E quando aparece uma bolinha azul é porque está em sincronização. Claro, dependendo do tamanho do arquivo, ele vai demorar mais para fazer essa sincronização. Tranquilo? Então, vamos voltar novamente para cá. Né? São as explicações aqui sobre essa facilidade de uso e acesso. E o mais interessante, pessoal, são essa questão dos backups automáticos. Como eu falei para vocês, ó, na hora que eu chego aqui, né, eu não preciso mais me preocupar com backup. Por quê? Porque na hora que eu chego aqui e salvo um arquivo aqui nas minhas pastas, aqui no OneDrive, no Google Drive ou no Dropbox, ele automaticamente sincroniza, né, com a minha conta na nuvem. Ou seja, se acontecer de dar um problema no meu computador aqui, né, e eu perder o meu HD, por exemplo, na hora que eu instalar um outro HD no computador, eu posso instalar novamente o OneDrive, o Dropbox e o Google Drive, né, entrar com as minhas credenciais, ou seja, meu login, minha senha, e automaticamente ele vai pegar tudo que está na nuvem e trazer para o meu computador, de forma automática. Quer dizer,
O backup é automático, eu não preciso me preocupar. Ah, esse arquivo aqui é importante, eu vou pegar aqui um pendrive para colocar no pendrive. Não precisa, você faz o backup na nuvem. Então, tudo que é importante seu, certo? Você coloca em algum desses serviços de armazenamento em nuvem. Porque qualquer problema que tiver, né, você consegue restaurar esses arquivos. Sem falar que, muitas vezes, eu coloco o arquivo aqui e já pego aqui, ó, do celular, né, e já consigo visualizar o arquivo aqui do celular. Porque, como eu falei para vocês, existe uma característica importante aqui, que é a facilidade aqui, né, que é o acesso online de qualquer dispositivo. Então, eu muitas vezes, quando quero visualizar alguma coisa no meu celular, eu coloco em algum desses serviços de armazenamento em nuvem, automaticamente ele sincroniza e eu já consigo visualizar no meu celular. Seja uma foto, seja um vídeo, seja um documento, seja lá o que for. Tá certo? Não preciso mandar por e-mail. Muitas vezes as pessoas mandam por e-mail, usam e-mail no celular, aí tem que baixar o arquivo, ou seja, é um processo muito mais complexo. Tranquilo? Então, são grandes as vantagens de você trabalhar com o armazenamento em nuvem. O Google Fotos também, por exemplo, é um outro serviço de armazenamento, né, em nuvem. Você bate as fotos no seu celular e automaticamente ele já sincroniza lá, desde que você tenha configurado, né, com o Google Fotos. Você pode visualizar as suas fotos aqui no seu computador depois, né, entre outros serviços que a gente tem. Tranquilo? Então, fechamos essa parte aqui de armazenamento em nuvem. Grande abraço e até o próximo vídeo.